Então, pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada, tá? Sou o pastor Ademir de volta, tá chegando agora. Aproveita, se inscreve, marca o sininho das notificações, dá uma força pro canal aí, beleza? Dessa vez vai ser um vídeo resposta, tá bom? Ao Vinícius Alan, que comentou aqui em um dos vídeos do canal, onde eu falei sobre sucessão apostólica e tradições protestantes, tá bom? Antes de qualquer outra coisa, Vinícius, muito obrigado por seu comentário, tá bom? Aqui não tem problema você vir e simplesmente discordar, isso não incomoda nem um pouco, né? Não nos incomoda nem um pouco, desde que os comentários sejam respeitosos, o que realmente você demonstrou, respeito. Então, eu gostei muito das suas perguntas, são pertinentes, são importantes, e vale a pena pensar um pouquinho sobre isso, tá bom? Eu vou fazer um vídeo um pouco mais genérico, respondendo, mas se for necessário, eu posso fazer mais vídeos também, beleza? Embora já tenha bastante vídeo sobre isso aqui no canal, então recomendo que assista mais outros vídeos sobre esse assunto, tá bom? O Vinícius perguntou aqui, olha, então se eu fundar uma igreja e alegar que ensina a doutrina dos apóstolos, automaticamente a minha igreja se torna apostólica? Boa pergunta. E quem vai arbitrar, garantir que a doutrina que ensino está correta? Muito bom. Tem uma igreja aqui na esquina de casa, onde eles alegam serem uma igreja apostólica. Será que está tudo certinho, a doutrina deles com a dos apóstolos mesmo, né, nesse sentido? Uma outra coisa, onde na Bíblia está escrito claramente que a sucessão apostólica é simplesmente seguir a doutrina dos apóstolos? Pois em Atos, não é, no capítulo 1, verso 21 a 22, e capítulo 6, verso 6, e até mesmo números 27, números, né, 27, 22 a 23, se diz uma outra coisa, tá? Se os apóstolos deixaram os alicerces, então, por que tem mais de 30 mil denominações protestantes, cada uma ensinando doutrinas diferentes? Porque os luteranos são diferentes dos calvinistas e dos batistas e dos presbiterianos. Não deveriam ser iguaizinhos? Ótimo, muito boas as suas perguntas, tá bom? Vamos começar então. Eu vou tentar responder por partes isso aqui. Então, vamos lá. Só para o pessoal entender, então, as perguntas dele referem-se justamente ao que eu falei sobre a sucessão apostólica ser uma questão de doutrina, não é? Então, igrejas que seguem a doutrina dos apóstolos são apostólicas, não é? Porque foi isso, essa é a herança deixada pelos apóstolos, beleza? Ele discorda, ele é um católico romano, então ele discorda, ele entende que a sucessão é algo referente a pessoas, a ordenação de outros, né, que substituem os apóstolos. Vamos lá então. Começando aqui a primeira parte da pergunta. Então, se eu fundar uma igreja e alegar que ensina a doutrina dos apóstolos e alegar, né, automaticamente minha igreja se torna apostólica? Minha resposta direta é não, porque não é assim que funciona. Não é simplesmente uma comunidade, alguém fundar uma comunidade e dizer que a sua igreja é apostólica, do nada, não é? Sem que você tenha história dessa comunidade ou alguma ligação, você não tem uma razão histórica para isso. O cara do nada fundou. Isso acontece no meio protestante, acontece, tá bom? Mas esse tipo de situação, ele não é apoiado nesse sentido, não é? Por igrejas protestantes históricas que têm tradição, não é? E que não romperam com a tradição da igreja, não fazem parte da igreja católica romana, não é? Mas no fim são católicos também, porque não estão rompendo com a fé católica histórica, não estão rompendo, eles só não fazem parte da igreja romana, esse é o ponto, tá? Então isso aqui não é assim que acontece, beleza? Não é assim que acontece, tá? Tanto é que em nossa comunidade, por exemplo, se alguém vem da igreja católica romana, foi batizado quando criança, nós também batizamos crianças, somos reformados, né? E vai para nossa comunidade, não é a atitude nossa primária batizar a pessoa, porque até então reconhecemos o batismo da igreja católica romana. Entendeu a situação? Então não vamos ficar exigindo que a pessoa seja batizada novamente. Vamos conversar e ver se ela entende o significado do batismo dela, e acabou, é um batismo válido para nós. Não é assim, talvez na maior parte das igrejas protestantes, que acabam rejeitando o batismo da igreja católica romana e rebatizando aquela pessoa, ou então batizando porque não reconhecem que aquilo foi um batismo de verdade. Nós não temos esse problema aqui, tá bom? Porque temos essa compreensão, beleza? Agora, se alguém do nada, um vizinho, rapaz, eu acho que eu fui chamado, né? Deus falou comigo no quarto, tive uma revelação maravilhosa, não é? E ele me chamou para ser um pastor. Ele não está ligado a nenhuma igreja histórica. Eu do nada vou me ordenar pastor. Nós não vamos aceitar o batismo dessa comunidade, né? Isso não é uma igreja, é uma seita. Isso não tem história, né? Não tem nada, entendeu? Então não é assim que nós jogamos as coisas, não, tá bom? Então a outra parte da pergunta é: e quem vai arbitrar, garantir que a doutrina que ensino, não é, está correta, certo? E aí a minha resposta, como um bom protestante reformado, é só a Escritura. A Escritura para nós é suficiente, ela é a autoridade máxima, tá bom, para resolver a controvérsia, tá? Então para nós isso é suficiente.
Apesar de amarmos a tradição, e isso é um ponto muito importante, nós, reformados, não desprezamos a tradição. Não desprezamos. Muito pelo contrário, nós amamos a tradição, estudamos a tradição, tá bom? Nós usamos muito a tradição. Nossa identidade está na tradição. Nós não olhamos para a Igreja Católica de Roma, não é? E a vemos como uma coisa diferente. Nós vemos aquela comunidade, aquela igreja, como sendo algo que nós também fazemos parte. Tá bom? Nós fazemos parte. É a nossa história também. Tá? É a nossa história também. Então, apesar de amarmos a tradição, não é, e nos valemos dela, ainda assim a tratamos como falível. Tá? Esse é o ponto. Ou seja, como é que eu vou arbitrar? Não é? Como é que eu vou julgar se a doutrina realmente é apostólica ou se eu estou interpretando corretamente a Bíblia? É aí que a tradição entra. Tá? Nós amamos a tradição e ela é muito importante para nós compreendermos também a Escritura. Tá? Então não entenda que a nossa postura como protestantes reformados, não é de simplesmente desprezar a tradição e criar novas maneiras de interpretar a Bíblia. Nada a ver. Nós olhamos para a tradição mesmo. Tá bom? Então a diferença aqui é que nós vemos a tradição como falível. Esse é o ponto, não é? E isso vale tanto para a tradição antiga da igreja, a patrística, os pais da igreja, como também para as tradições, não é, que vêm a partir do século XVI. Não é? Então nós lemos, veja, eu sou da tradição reformada, mas eu não só leio Calvino, eu leio Lutero, não é? As demais tradições que nós temos na Reforma Protestante, nós também estamos tendo acesso e lendo, mas quando olhamos para os reformadores, também não os tratamos como sendo infalíveis, não, mas eles são falíveis. Então, tanto faz a tradição da patrística, como também a tradição da Reforma Protestante, nós lemos tudo isso a partir de uma ótica bíblica e julgando as tradições por meio da Escritura. Entendeu a situação? Esse é o ponto. Então, nós vamos concordar em muita coisa, mas em outras vamos discordar, porque são assuntos, às vezes, claros demais na Escritura e que os irmãos daquela época entenderam um pouco errado, por exemplo. Isso pode acontecer. Tá bom? Sempre a tradição ela vai ter importância para nós, mas nunca vai ser a palavra final. A palavra final para nós é a Escritura Sagrada. Por quê? Porque aquilo que chamamos de Bíblia Sagrada está em um outro patamar. É o patamar de revelação, é o patamar divino, de palavra de Deus, autoritativa e final. Tudo o que se escreve a partir da Escritura, não é, entra naquela categoria de interpretação. São os teólogos da igreja, tá? E o que nós interpretamos da Bíblia não pode ser algo perfeito. Não é algo que é passível de erro. Às vezes nós acertamos, às vezes não. Isso é comum na cristandade, na história da cristandade, tá certo? Então por isso é necessário reconhecer esse entendimento de que a Escritura é a palavra de Deus, tá bom? Para negar isso, para realmente dizer que não, se não for a patrística, se não for o clero, não é, o magistério da igreja, então eu não aceito a interpretação. Então, para fazer uma coisa como essa, tem que se assumir que a tradição, ou o próprio magistério da igreja, ele tem a mesma autoridade e importância da própria Escritura Sagrada. Se for assim, eu vou dizer assim, é muito conveniente, né, que uma tradição cristã, uma instituição cristã, diga que a nossa interpretação é a correta, absolutamente falando, é a correta, certo? E todas as demais são espúrias, são falsas. Somente nós temos a interpretação correta. E isso é bem conveniente, na verdade, né? Quando uma tradição quer se postar como sendo superior às outras. Eu acho isso aí bem falacioso e autoritativo, na verdade, tá bom? E nem um pouco humilde, né? Não é mais muito conveniente. Agora um detalhe sobre os reformadores, para você entender. Os reformadores, eles não se entendiam, ou não entendiam, que estavam rejeitando a Igreja de Jesus Cristo, pois o nosso conceito, né, de igreja também é católico apostólico. Para nós não existe outra igreja. Cristo só tem uma igreja. Ela é una, santa, católica apostólica. Simples assim, né? Só que nós não vemos essa igreja limitada a uma instituição com o nome de romana. Não é assim que enxergamos o conceito de catolicidade da igreja, tá? É um conceito muito mais abrangente, que não limita nesse sentido a uma cultura específica ou a uma instituição histórica. Nada a ver, irmão. Isso é uma leitura estranha da Igreja Católica. Por isso que eu me vejo como um católico romano. Nós, reformados, nos vemos como católicos também. Por isso que eu me vejo como um católico nesse sentido. É um cristão católico. Não romano, viu? Para ficar claro. Eu falei aqui, mas foi sem querer. Não romano, tá? Como um católico. Não romano. Beleza? Esse é um diferencial.
Aí ele vai dizer aqui, ó, tem uma igreja aqui na esquina de casa onde eles alegam ser uma igreja apostólica. Será que está tudo certinho a doutrina deles com a doutrina dos apóstolos? Não é? Isso eu não sei responder porque eu não conheço a doutrina, né? Então não sei o que eles estão ensinando ali. Geralmente quando você vê comunidades protestantes falando demais de que são apostólicos, nós somos a igreja apostólica e lá tem apóstolos, geralmente tem pessoas que se dizem apóstolos lá, né? Pode ter certeza que isso aí é uma comunidade neopentecostal, tá? Eles são bem louquinhos. Eles não têm nenhum tipo de tradição, assim, eles não têm tradição de verdade, eles não vêm de uma tradição cristã histórica, estão bem desconectados disso e fazem uma leitura pessoal sem averiguar a história da igreja. Então eles desprezam 2000 anos de interpretação de Bíblia, né, da Bíblia Sagrada, e eles criam sua própria interpretação. Então geralmente pessoas que vão ficar dando ênfase a isso não são nada apostólicos nesse sentido, né? Então eu não conheço a comunidade, mas é muito provável que seja assim. Tá bom? Agora, mesmo não conhecendo, vamos pontuar algumas questões importantes aqui. E se a comunidade protestante, tá? Ou evangélica, que você viu, ela subscreve os 3 principais credos ecumênicos da igreja: o credo apostólico, o credo niceno e o credo atanasiano. A doutrina deles é apostólica ou não é? É uma pergunta que eu faço. Uma outra pergunta que eu faço é: eles são católicos ou não? Vocês vão tratá-los como irmãos ou não? Porque nós sabemos que tanto do meio de vocês católicos, né, de muitos de vocês católicos, também do lado protestante, há muito ódio muitas vezes, né, demonstrado. Tem católico que realmente demonstra um ódio terrível e olha para o protestante como se fosse um filho do diabo. Do outro lado também é do mesmo jeito. Muitos evangélicos olham para os católicos romanos como se fossem um filho do diabo, filhos do diabo. Há esse tipo de pensamento. Minha pergunta agora é para você. Você consideraria, então, uma igreja protestante, uma comunidade protestante, não é? Em que ali os 3 credos ecumênicos são subscritos como doutrina verdadeira e ortodoxa da igreja, tá? É o mesmo credo que o de vocês lá. Vocês os considerariam como católicos e apostólicos? Talvez não, porque você tem uma mentalidade de que para ser católico romano, para ser católico de verdade, tem que estar ligado ao bispo de Roma. Tem que fazer parte dessa instituição histórica, o qual se chama Igreja Católica Apostólica Romana. No nosso caso aqui, não é? Eu responderia direto. É claro que se esse é o caso, se eles subscrevem, não é? Se eles creem, se eles entendem como ortodoxo e corretíssimo, não é? Esses 3 credos ecumênicos, eu não posso negar, não é, que eles são cristãos de uma fé apostólica. Não é o credo apostólico? Não é um credo que resume as doutrinas ensinadas pelos apóstolos? E o credo niceno? E o credo de Atanásio? Se um católico vier dizer, se você vier dizer para mim que eu não sou católico, por exemplo, eu vou dizer, eu sou católico segundo Atanásio. Porque lá no credo de Atanásio, eu tenho um vídeo sobre isso aqui também, ele vai dizer que a fé católica é esta. E vai explicar o que é a fé católica. Eu subscrevo palavra por palavra desses 3 credos ecumênicos. Tá? E se uma comunidade cristã protestante também subscreve, ora, são meus irmãos em Cristo, não é? E estão subscrevendo a doutrina reta. Simples assim. Tá? Simples assim. Não que os credos sejam suficientes, porque eles são resumo. Não é? Eles sintetizam a fé, eles resumem a fé, eles não são completos. Por isso nós temos ainda catecismo na igreja e também confissões de fé. Tá bom? Então, sejamos sinceros com relação a isso, porque é muito importante, tá? Então, é muito estranho para mim quando católicos romanos simplesmente rejeitam protestantes que subscrevem os mesmos credos que eles. Eu acho muito errado que esses cristãos não sejam considerados católicos, não é? Porque segundo Atanásio eles são, tá? Só para constar. Então ele fala aqui, uma outra coisa, onde na Bíblia está escrito claramente que a sucessão apostólica é simplesmente seguir a doutrina dos apóstolos. Em Atos 1 e 21 e tal. Ele vai citar textos aqui para dizer que a Bíblia ensina outra coisa. Vamos lá. Se eu estivesse falando apenas, não é, de sucessão em termos de doutrina e apenas sobre isso, para poder dizer que não tem apóstolos hoje, por exemplo, não é? Então o seu argumento estaria certinho.
não é? E eu concordo com o que você está dizendo aqui, é o que a Escritura diz. A Escritura estava nos mostrando sucessão no sentido de substituição mesmo, né? Eles impõem as mãos, é o que você vai citar aqui em Atos 1 e também em Atos 6. Os oficiais impõem as mãos, e então os que têm sobre eles as mãos impostas são ordenados e então assumem o ofício. Esse é o caso de Atos 1 com relação à sucessão apostólica. Aqui acontece a sucessão apostólica de verdade, tá bom? Mas é muito importante ler o texto de maneira um pouco mais completa para entender o que está dizendo, tá? Vamos lá, tá? Vamos lá. Vamos ler o texto primeiro, depois eu vou explicar isso para você. É necessário, Atos 1, verso 21 a 25. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte deste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Então, estamos aqui lendo na Escritura Sagrada, não é, justamente o testemunho de uma sucessão apostólica. Judas se rebelou, foi para um outro caminho, e até então Cristo chamou 12 apóstolos. 12 apóstolos, não é? E o colégio dos 12 apóstolos, os 12, o número 12 tem que ser mantido ali. Por isso há uma substituição. Se não houvesse uma importância no número 12, né, dos 12 apóstolos, simplesmente morrer um já era, deixa para lá. Mas eles buscaram substituir porque era importante manter o colégio dos 12. Tá bom? Então é o que está aqui. Mas vamos agora ser um pouco mais minuciosos. Atos, o capítulo 6, mostra a ordenação de diáconos. Tá? Já não tem nada a ver com apóstolo isso aí. Né? Isso aí é normal. As igrejas têm diáconos. São ordenados ainda. Tá? O texto de números também é importante, mas eu preciso tentar explicar os problemas que podem ser levantados quando você usa esse texto para dizer que a sucessão não é apenas de doutrina. O texto diz que é de substituição de pessoas. Ótimo, tá? Mas observe que os apóstolos, eles exigiram certos requisitos para que houvesse tal substituição. Né? Exigiram certos requisitos. Não é? E vemos aqui os requisitos. Tá? Os quais, por exemplo, olha, observe aqui, ó. Tanto Barsabás, o justo, como Matias, eles preenchiam esses requisitos para substituírem, para serem possíveis substitutos de Judas no colégio apostólico dos 12. Eles preenchiam os requisitos que o texto diz para nós, não é? Ele fala dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu de nós, começando desde o batismo de João até o dia que de entre nós foi recebido em cima, e um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Ou seja, os apóstolos não colocaram qualquer um, não foi um tipo de escolha arbitrária, porque nós preferimos esses. Não. Eles foram apresentados porque os requisitos exigidos pelos apóstolos foram atendidos por aqueles 2 homens. A base para a sucessão apostólica que a tradição católica romana usa é justamente a tradição oral, não é? E também a questão principal, vamos dizer assim, que é de Inácio de Antioquia, certo? E até diz, já foi provado que ele foi sucessor de São Pedro, de que ele é sucessor dos apóstolos, não é? E sinceramente, isso é uma forçação de barra terrível, com todo respeito aos católicos romanos, mas é uma forçação de barra terrível. Terrível, tá? Você vai me dizer, porque perceba, essas exigências, esses requisitos foram exigidos pelos apóstolos. Pelos apóstolos, não são exigências que nós estamos impondo a ninguém. Os apóstolos exigiram isso, que aqueles que tinham condições de substituir, não é, ou de completar o colégio apostólico deveriam ser pessoas, homens, não é, que
andaram desde o começo com Cristo, desde o batismo de João, o tempo todo, até a sua ascensão. Esse era o requisito. Eu pergunto, Inácio de Antioquia, ele preenche esses requisitos? Algum papa na história da igreja preenche esses requisitos? Algum bispo na história da igreja preenche esses requisitos? Então por que nós estamos discutindo ainda? Eu não entendi isso aí. A escritura é muito clara. Isso é uma interpretação errada da minha parte? Porque não parece. Isso é muito claro aqui. Não adianta eu tentar colocar alegoria no texto. O texto está dizendo isso. Os apóstolos, eles exigiram certos requisitos para a substituição ou para a sucessão apostólica. Exigiram isso. Somente Barsabás e Matias tinham tais requisitos. Foram os apresentados ali, naquela conversa, naquela reunião. Entende? E então um foi escolhido. Esse é o ponto. Tá? Então aquilo que é básico, o mínimo, os requisitos, que são exigidos pelos próprios apóstolos, ninguém, desde quando o último apóstolo morreu, preenche esses requisitos. Ninguém. Mas eu vou dizer, vocês têm ainda um trunfo, como muitos usam ainda. E o apóstolo Paulo? Porque ele veio depois. Pois é, seria uma boa argumentação, ótimo. Só que o apóstolo Paulo, ele ser apóstolo, reconhecido como é de fato, não resolve o problema. Não resolve o problema. Entende a situação? Porque senão ele seria contado como sendo o 13º apóstolo e o número do colegiado seria oficialmente mudado, o que não acontece. Então o apóstolo Paulo é um apóstolo usado por Deus, ele foi muito usado por Deus, o grande responsável pelo espalhar do cristianismo. Deus realmente usou ele muito no mundo gentílico. Porém, apóstolo Paulo, embora seja um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, e mais, a própria escritura dá testemunho dele. Ele teve experiência pessoal com Jesus Cristo, tá? No seu apostolado. Eu não tenho problema com o termo apóstolo, mas eu tenho que compreender o seguinte, que é diferente. Qualquer tipo de sucessão apostólica ou apostolado que se reivindique hoje é diferente daquilo que o apóstolo Paulo teve como apóstolo e é muito diferente daquilo que era exigido para o colégio dos 12. Paulo não preencheu exatamente os requisitos exigidos pelos apóstolos. Tanto é que não são 13 apóstolos, mas 12 apóstolos. O colégio original não mudou. E quer saber disso aí de maneira tão clara? O próprio Paulo se entendia como o menor deles, como um apóstolo nascido fora de tempo. 1 Coríntios capítulo 15, ele fala sobre isso. Ele se entendia como o menor de todos os apóstolos. Por quê? Porque ele não pertencia ao colégio dos 12. Veja, o colégio dos 12 o respeitava. Ele tinha autoridade, ele pregava. Mas ele era um apóstolo diferente. Ele não era parte daquilo iniciado por Cristo, daquele colégio iniciado por Cristo. O colégio já estava pronto ali, porque Judas se desviou, morreu, mas ele foi substituído, E o número 12 foi mantido. E isso é tão importante para poder entendermos, que ninguém mais foi colocado ali como apóstolo de acordo com o colégio apostólico dos 12, que em Apocalipse, quando nós vamos ler sobre a cidade santa, a Nova Jerusalém que desce dos céus, que tinha 12 fundamentos, é uma linguagem simbólica, mas que nos traz uma noção muito importante da teologia, inclusive do colégio dos 12. Vai falar que tinha 12 fundamentos, nos quais estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não são dos 13 apóstolos do Cordeiro, mas dos 12 apóstolos do Cordeiro. Entendeu? Então não temos problema com o termo apóstolo. Só temos que fazer diferença. Temos que entender que há diferença. Então, para fechar a questão de sucessão apostólica, no fim, se ninguém preenche os requisitos exigidos pelos apóstolos, segue-se que você não tem uma sucessão apostólica no sentido de substituição de pessoas. E na Antioquia não preenche os requisitos, e nem um papa na história da igreja, e nem um bispo, ninguém preenche esses requisitos exigidos pelos apóstolos. Somente 2 preenchiam os requisitos e um deles foi escolhido como apóstolo no lugar de Judas, que foram Barsabás e Matias. Os 2 preenchiam os requisitos, mas nenhum outro depois deles. E foi fechado assim, tá? Então não adianta tentar
buscar uma tradição oral e forçar a cristandade a confiar no que vocês estão dizendo. O que a Escritura diz é uma coisa e eu fico com ela. A Escritura para mim é suprema nesse sentido, tá? É a verdade absoluta, inerrante e acabou. Esse é o pensamento nosso, tá? Então é incoerente falar sobre isso. No fim, então, se você não tem mais apóstolos vivos, não tem ninguém que substituiu os apóstolos, devido ao fato de que ninguém preenche os requisitos exigidos pelos próprios apóstolos. Então, nesse sentido, o que é que nós temos dos apóstolos hoje? As doutrinas. As doutrinas. Foi isso que os apóstolos vieram fazer. Eles lançaram os alicerces da igreja, as bases da fé. Então temos as doutrinas dos apóstolos, o que eles ensinaram, não é? E o que eles ensinaram, eu não posso confiar em tradição oral para isso. Eu tenho que ir à Escritura Sagrada. Porque os apóstolos, o que eles deixaram como doutrina realmente ortodoxa, e não essa ortodoxia falaciosa que se fala por aí, mas doutrina realmente ortodoxa é a própria Escritura. Tudo que sai da Escritura, seja tradição oral ou tradição da patrística, desse sentido, já é fruto de interpretação. Não é a coisa em si. A tradição pura da igreja é a própria Escritura. É a própria Escritura. Então os apóstolos nos legaram os registros sagrados, ao qual chamamos a palavra de Deus. E a igreja na história não deu poder a esses escritos, não conferiu poder aos textos que os apóstolos registraram, ou os apostólicos, no caso, os outros discípulos, que foram também usados para produzir conteúdo revelacional, como Lucas e outros. A igreja não deu poder, não deu autoridade aos escritos. A igreja reconheceu o que já era usado ali, porque esses escritos circulavam pelas igrejas e eram autoritativos já, tá bom? Então, por questão de defesa da fé, de organização do cânon pelos ataques heréticos, é que você tem ali o fechamento de um cânon. Então a igreja, ela trabalha nisso. A instrumentalidade da igreja é nisso, é para reconhecer livros inspirados por Deus, que são a autoridade máxima na igreja. Leia a patrística, não é? Leia a patrística, tá bom? Parte final, então. Se os apóstolos deixaram os alicerces, então por que tem mais de 30 mil denominações protestantes, cada um ensinando uma doutrina diferente? E aí tem diferença de luteranos, calvinistas e anglicanos, etc. Primeiro, esse negócio de 30 mil denominações protestantes é um argumento que já deu, cara. Isso é chato pra caramba, porque não tem nem graça mais, né? Isso aí é bobagem. Não dá nem pra poder levar em consideração. Deixa eu clarear um pouquinho aqui, eu tô percebendo que tá um pouquinho escuro, né? O sol tá... Aí, pronto. Vamos lá, continuando. Então, esse argumento já deu, né? Isso não faz sentido, porque no protestantismo você tem tradições históricas também, tá? Então não queira jogar a coisa como se fosse genérica, porque não é, tá? Você tem calvinistas, você tem os reformados no caso, luteranos, anglicanos, congregacionais, batistas, beleza, tem tradições que são mais históricas, tá bom? Ramificações que vêm como uma consequência ruim também. Eu não preciso ficar dizendo que o protestantismo é uma maravilha. Não é. Eu não vejo maravilha em nada. Em nenhuma tradição você vê perfeição. Nenhuma. Mas nenhuma mesmo. Embora alguns queiram tentar, de maneira falaciosa, dizer que a tradição aqui é intacta. Não, isso não existe. Tá bom? Então, nós, como cristãos protestantes, sabemos, não é, das diferenças entre as tradições e mesmo assim nos respeitamos nesse sentido. Ao mesmo tempo, podemos também reconhecer que muito do que há no protestantismo está desligado de uma identidade histórica, de uma tradição. A esses grupos, não é, ou pessoas que não têm essa identidade histórica, não ligam para a tradição, não estão ligados nesse sentido à grande história da igreja, mas vivem nessa metamorfose ambulante, eles não são, às vezes, nem cristãos para nós, eles são pessoas estranhas. Né? Nós não consideramos isso aí. Tá? Esse bando de maluco que abre igreja e se ordena na cozinha de casa com óleo de soja, isso aí pra gente não tem o menor sentido, não tem o nosso respeito também. Tá bom? Mas as tradições históricas nós respeitamos. Respeitamos a tradição, a igreja ortodoxa, não é? Respeitamos a igreja católica romana, respeitamos a igreja luterana, a igreja anglicana e assim por diante. Respeitamos. Como reformados, nós respeitamos. Tá? E vemos os erros, vemos as diferentes tradições e interpretações e conseguimos conviver com isso. Agora, vamos lá. Se as diferentes interpretações, se
as diferentes tradições são uma coisa tão danosa para a igreja, para a cristandade, não é? E ruim, que classifica nós protestantes como não sendo fiéis ou não fazendo parte da igreja católica nesse sentido, de Cristo, então eu pergunto, quando houve harmonia dogmática, doutrinária na igreja de verdade? Quando? Vamos pensar e vamos tocar na questão da patrística. Porque vocês não podem descartar a patrística, não é verdade? A patrística é essa tradição da igreja, não é verdade? Então, vamos lá. Eu pergunto, houve coerência, houve harmonia dogmática, doutrinária nos pais da igreja? Não precisa nem responder isso, eu respondo, não. Basta você procurar essa harmonia nos pais da igreja. Leia, estude a patrística e você vai perceber que os pais da igreja tinham maneiras diferentes de interpretar a Bíblia. Eles tinham. Eles erravam. Eram homens. Por isso a tradição da igreja, ela não pode ser tratada como se fosse infalível. Ela é falível, não é? Ela é falha. Não é? E ela demonstra justamente isso. Que muitos pais da igreja tinham uma maneira diferente de olhar para a Escritura. Uns de uma escola um pouco mais literal, outros de uma escola um pouco mais alegórica de interpretação, e o resultado disso eram teologias diferentes. E aí? E agora? Cadê a catolicidade em termos de doutrina aqui? Não tem, cara. Se for pensar nisso aí, não tem. Mas nós, protestantes, olhamos para isso e não nos ofendemos. Nós entendemos isso. Não desprezamos a patrística por causa disso aí. Não, tudo bem. Os pais da igreja eram homens, como nós somos. Tal como os teólogos nossos de hoje, tal como os teólogos da reforma protestante, eles também no início, não é, dos séculos, eles eram também falhos como nós, passíveis de erros. E nós conseguimos, como protestantes, olhar para essas situações e admitir que isso diz respeito às nossas falhas como seres humanos. Nós somos falhos mesmo. Nós somos falhos. Mas as nossas falhas, não é? Elas não impedem que sejamos cristãos de verdade. Nós temos diferenças na interpretação muitas vezes. Nós temos leituras um pouco distintas, tá? Mesmo nós que procuramos nos apegar a essa identidade histórica e confessional da igreja, não é? Ainda temos dificuldade com algumas coisas. Então, mas são as nossas dificuldades, as nossas falhas. Não adianta criar um clero, um magistério da igreja, um magistrado da igreja para que domine tudo e determine o que é a verdade. Não adianta colocar um bispo para ser para falar ex cátedra infalível. Isso não existe. Nós, como seres humanos, temos o texto da palavra de Deus e mesmo com toda a tradição, não podemos ser arrogantes e imaginar que a nossa tradição ela é a única possível e vamos rejeitar a outra. Quer ver um outro exemplo? Além de você ver essas diferenças, divergências na patrística, a ortodoxia. Boa parte dos católicos romanos no Brasil, e eu fui criado como católico romano, não sabe o que é a igreja ortodoxa, por exemplo. E eu já vi, eu não sei se um padre, eu acho que sim, num canal no YouTube, um padre ortodoxo dizendo que a única igreja verdadeira é a igreja ortodoxa. E nisso acaba excluindo também o catolicismo romano. E aí? Então há diferentes interpretações. E o contexto mais oriental, né, da cristandade? Então assim, poxa, se a gente vai realmente olhar para esses probleminhas que temos e dizer isso é cristão ou não é, isso é católico ou não é, isso é apostólico ou não é, estaremos sendo muito arrogantes nesse sentido. Então eu prefiro ficar nessa posição, não é, de não ficar determinando se uma pessoa é cristã ou não, se é apostólico ou não, se é... Não, há um limite, e quais são os limites? A doutrina dos apóstolos, não é? Então, se eu estou vendo essas tradições todas subscrevendo os credos ecumênicos, para mim isso é suficiente para entender uma coisa, que ali eu estou vendo cristãos. Ali há tradição cristã de verdade. Eu não estou julgando se os membros daquelas comunidades são crentes verdadeiros, são salvos em Jesus Cristo. Eu não posso julgar sobre essas coisas. Não posso falar de ninguém nesse sentido, tá? Mas eu sei de uma coisa, eu estou vendo ali uma tradição realmente cristã, que é católica e que é apostólica, segundo os próprios credos ecumênicos. Certo? Esse é o ponto. Tá? Então assim, para mim, Vinícius, é muito mais coerente, não é? Se nós conseguimos tipo, reconhecer as falhas, permanecer com nossos muros levantados, porque por questão de consciência, de convicção pessoal,
Nós não temos que abrir mão nas ideias ecumênicas e deixar nossos pontos, nossas diferenças de lado. Não tem que deixar a diferença de lado. Eu não sou a favor disso aí. Eu penso que as diferenças têm que ser mantidas. Eu não quero fazer proselitismo. Nunca gostei disso. Mas eu quero dizer que nós somos diferentes, não é? Porém, respeitamos as demais tradições históricas da igreja como tradições cristãs, como tradições legítimas. A minha pergunta é para você e para qualquer outro cristão que está assistindo, protestante ou católico, não importa. É assim que você pensa também? Eu concluo então dizendo o seguinte, que tais problemas, não é, de divergências, de visão diferente, de interpretação diferente, não podem ser resolvidos por nós. Nós não conseguimos fazer isso. Tentar fazer isso aí é gastar energia à toa. Porque temos que defender a fé, sim. Mas temos que admitir ao mesmo tempo que não dá para uniformizar a mente das pessoas. Nós temos peculiaridades, não é, e maneiras diferentes de olhar para um fato. Essa é a questão aqui. Então, temos que admitir essa realidade, seguir com nossas tradições, defendendo-as como sendo as mais corretas, sem necessariamente excluir as outras como sendo anátema. Para mim, esse é o pensamento. Isso não é ecumenismo, eu não gosto de ecumenismo. Eu acho que isso é muito mais franco, é muito mais sincero. Não é? Eu respeito os católicos romanos, os católicos ortodoxos, os luteranos, os anglicanos, os batistas e os demais. Toda a tradição histórica da igreja, para mim, tem respeito. Tá? Tem um respeito. E é claro que quando nós observamos tradições que são heréticas de verdade, porque realmente negam os artigos dos credos, negam aquela fé ortodoxa preservada, tá? Ou negam a Escritura Sagrada como palavra de Deus, isso aí nem cristianismo é para mim. Certo? Enquanto nossos problemas não podem ser resolvidos, vamos seguir, não é? Defendendo nossas tradições, mas respeitando as demais. E eu digo mais ainda, só Cristo, que é o cabeça da igreja, não o Papa, não algum bispo evangélico, não algum líder de alguma igreja protestante, mas somente Cristo, que é o cabeça da igreja, que é o seu corpo místico deste mundo, é quem resolverá toda a controvérsia, porque Ele é o Senhor da igreja, o autor e o consumador da fé. Tá? Enquanto nós aguardamos, batalhando pela fé e defendendo nossa própria tradição cristã, façamos, não é, aquilo que o credo nos ensina. Vemos subscrever, não é, e vemos falar, confessar publicamente o que aprendemos nos credos. E aqui eu concluo com o credo niceno, que é um credo que coloca a nós, reformados, protestantes, não é, muitos protestantes, não é, e também católicos romanos, ortodoxos e outros, em um mesmo patamar de cristandade, tá? Para entender que somos cristãos. Eu termino com isso. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Cremos em um só Senhor Jesus Cristo, o único Filho de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de igual substância do Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Por nós homens e por nossa salvação, Ele desceu do céu e se fez carne, pelo Espírito Santo, da Virgem Maria, e se tornou homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressurgiu no terceiro dia, conforme as Escrituras. Subiu ao céu, está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou através dos profetas, e numa só igreja, santa, universal e apostólica, confessamos um só batismo para a remissão dos pecados, esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Amém. Essa é a fé que temos. Então, devemos manter o nosso respeito com relação às tradições cristãs. Valeu, muito obrigado. Foi uma resposta longa, mas eu recomendo que vocês assistam e recomendem para mais pessoas, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.